Olá, família Atitude! Mais um episódio do Família Cast. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e pais para toda a vida de... Raia, Patrick, Eric e Kaique. Um time de futebol. Essa galera dá trabalho na bola. Gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, inscreva-se aí no Atitude TV, porque todas as vezes que chegar um novo conteúdo da Atitude TV, você vai ser informado e identifica para o YouTube que o conteúdo é muito relevante você se inscrevendo. Curte, comenta e compartilha. Você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos e no Ministério, aliás, e no Instagram aqui do podcast. É o Atitude Família Cast. Lá a gente bota algumas, coisas assim relevantes dos cortes, algumas coisas sobre os nossos convidados. A gente vai botando ali, dando um spoilerzinho. Então, só seguir as nossas redes sociais aí e também continue seguindo nossa Igreja Batista Atitude, que está pelo mundo afora. Falando em mundo afora, está com um convidado hoje muito especial aqui. Ele tem uma prioridade para falar sobre as nossas igrejas campus. Vou deixar que ele se apresente para vocês e a gente vai, vamos dizer assim, sugar dele o máximo que puder de informação, dos bastidores. Pastor Robson, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é disputado, a gente está tentando criar uma agenda e não consegue. Hoje conseguiu. Ele, caramba, vem correndo aqui e rapidinho, mas o pastor é benção, a gente sabe que está na obra aí. Eu lembro do pastor que quando eu cheguei na igreja, participou lá ficava lá no Homens Mais Que Vencedores, né? Foi daquela época lá, e das células, aquela coisa toda. Uhum. E Deus vai capacitando e está aí nessa obra hoje, avançando pelo mundo afora aí com as nossas igrejas campus. Apresenta aí para a nossa galera, para suas ovelhas, né? São ovelhas, né? Essa galera que nos assiste aí. Amém. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma grande alegria poder falar um pouco do que Deus tem feito na nossa obra missionária, no avanço das igrejas pelo mundo. Eu sou o pastor Robson, sou pastor aqui na sede e a minha função é ser o gestor da Missão Atitude, setor da nossa igreja que cuida do braço missionário, especificamente coordenando as nossas igrejas Atitude e também responsável pela plantação das novas igrejas. Hoje nós estamos com 89 igrejas, estamos em 8 países, nós somos mais de 45 mil pessoas espalhadas pelo mundo, mais de 3 mil células. Então, o que Deus tem feito no nosso ministério é muito, mas muito mais do que a gente pensou em viver em tão pouco tempo, em 20 e poucos anos. Poucas igrejas viveram ou vivem o que o nosso ministério, mostrando o quanto que a mão de Deus está sobre isso, porque não seríamos capazes de fazer isso com a nossa vida. Eu vejo assim, o carinho, o amor dos pastores, começando pelo pastor Josué, passando por toda a equipe de pastores, pelo senhor, pelos demais pastores de rede, e que com o tempo vão surgindo novos pastores, e o senhor está tendo essa missão aí de preparar novos pastores, que são os líderes que vão sendo consagrados, ordenados, para poder estar à frente. São 89 igrejas. Mais quantas a gente está para implantar? Então, nós somos hoje já com 38 pontes bem próximos de inaugurar. Não sei se todos conseguirão inaugurar esse ano, mas certamente passaremos de 100 igrejas, devemos chegar em torno de 110 igrejas até o final do ano. E essa, decorrente da função inerente ao gestor da Missão Atitude, a gente acaba tendo esse contato mais próximo com os pastores que já estão à frente das igrejas, mas também aqueles que estão sendo preparados para assumir as futuras igrejas. E assim, de uma forma inevitável, a gente sente no coração o desejo de apoiá-los, porque apesar da Missão Atitude não ter nenhuma gestão direta no pastoreio local, nós sabemos que o pastor vive diariamente um confronto emocional, espiritual e até físico decorrente do cuidado
com as pessoas. E nós aqui da Missão Atitude, que tem essa função de ajudar, coordenar essas igrejas, vê na figura do pastor fundamental que eles estejam bem preparados, que a cada dia eles estejam motivados a exercer essa função de cuidar das pessoas. Esse chamado que Deus colocou na vida deles e que vocês entenderam que estavam prontos para poder assumir isso, né? Dentro daquilo tudo que a igreja preconiza, né? Porque todos são passados por um crivo de excelência, né? Tem todo um critério aqui. Mas eu queria começar lá de trás com o senhor fazendo o seguinte: como o senhor chegou aqui na Igreja Batista Atitude? Quanto tempo tem aqui na igreja? Então... Vamos contar a história, vamos saber o pastor Robson. Então, depois a gente vai falar sobre o líder das missões. Tudo aconteceu de uma forma muito, muito veloz. A gente, até, às vezes, se perdia um pouquinho em tudo que Deus estava fazendo através da minha vida, da vida da minha família. Em 2014, eu estava no mundo há pouco tempo. Isso tem pouco mais de 10 anos, com a minha família destruída. Eu tenho isso bem na minha memória, que foi a época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu lembro que eu nem curti muito a Copa, porque eu estava vivendo um momento bem difícil familiar. E foi um momento que a gente teve um encontro com Deus. E que tivemos a vida, não só minha particular, mas de toda a minha família transformada. E aí a gente iniciou essa caminhada entendendo que Deus tinha feito um milagre na reconstrução familiar. O desejo era, de alguma maneira, recompensar, vamos chamar assim, como se isso fosse possível, mas na época a gente achava, então vou fazer o que Deus espera de mim, no momento, naquele sentido de retribuição. E aí é engraçado que no início, quanto mais a gente fazia por Deus, mais Deus fazia pela nossa vida. Até que um momento eu falei, cara, não tem como pagar esse Deus. Não tem como retribuir. Isso. Ele faz muito mais do que nós imaginamos, pensamos e sonhamos. Verdade. Então, assim, é um prazer enorme servir ao reino de Deus, porque quanto mais a gente serve, mais Ele cuida das nossas vidas. Amém. Que bênção, pastor. E o senhor, qual era o ofício para a galera que saber? O homem que está aqui falando, sorridente e tal, já teve também um lado de comandante, de liderança. Qual o seu ofício? Então, eu comecei na vida militar muito cedo. Eu vim de uma família pobre, né? Eu vivia numa comunidade chamada Vila Vintém, ali em Padre Miguel. E lá do antigo Celcinho. Isso. Conheço lá, minha família é de lá. Exatamente. Aí a gente tinha um desejo muito enorme de mudar de vida, né? E a gente entendia, pelo contexto, que a única maneira era ganhando dinheiro, melhorando financeiramente. E a gente ali, sem muitas informações, a gente procurava saber como é que eu faço para melhorar de vida, o que eu tenho que fazer. A gente vivia o final dos tempos do regime militar, não ditadura, mas é um papo para outro. Outra coisa. É outra história, outro papo, um outro momento, mas a gente vivia o ano do início da década de 80 e eu buscando saber o que eu faria da vida para mudar. E aí o meu pai virou para mim e falou, meu filho, o pessoal fala que o ideal hoje é procurar ser militar. Porque os militares a estabilidade, né? Estava pertinho ali, né, da Vila Militar, em Realengo tem um quartel também, né? Exatamente, e a gente vivia o regime militar, os militares estavam em evidência. Eu lembro assim, claramente que meu pai me falou isso, mas completou dizendo, mas não me fale como faz isso, que eu não sei como é que você vai ser militar, não, eu só escuto falar. Não sei te dizer. Mas aí a gente procurou saber, buscar o caminho, a gente viu que era fruto de um concurso público para entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, e a gente buscou isso aí. Aí a gente, em 84, nós passamos para a Academia Militar, e foram 7 anos de formação, quando no final do ano de 1990 a gente concluiu o curso da academia, se tornando um oficial do Exército Brasileiro. Quantos anos o senhor ficou servindo? 30 anos. 30 anos, cumpriu os 30 anos. Cumpri os 30 anos, aí
foi quando a gente percebeu ao longo da carreira que aquele sonho de criança de ser bem-sucedido financeiramente não se encaixava muito Estava dentro do militarismo. com o militarismo. Talvez na época do regime se tinham, mas ao longo do tempo, ainda mais com a saída dos militares do poder, passou algum tempo, os militares passaram algum Ficou tempo... muito defasado, né? A situação do militarismo, né? O salário e tudo mais. Aí, quando eu vi que eu não teria um conforto financeiro que eu sonhava como criança, eu comecei ainda, na ativa, a investir no mundo empresarial. Comecei a pensar em abrir negócio, e foi indo, graças a Deus... eu fui bem sucedido prosperando, em algumas áreas, e aquilo que eu sempre sonhei, eu posso dizer que eu conquistei. Glória a Deus. Eu cheguei a uma época da minha vida que eu estava muito bem financeiramente, mas foi a maneira que Deus decidiu me mostrar que verdadeiramente dinheiro não traz felicidade, dinheiro não traz realizações. E aí, quando nessa época o senhor chegou aqui para Jesus, já tinha se reformado já? Então, o final da minha carreira, eu já era empresário, foi o motivo que eu decidi sair. Como eu era um dos primeiros da minha turma, eu tinha condições de avançar e alcançar o generalato, alto, né? Ser um general. O senhor chegou até com a patente? Coronel. E depois o generalato. Isso, exatamente. E aí seria os generais, né? O general em 3 níveis, né? O general de brigada, divisão, o general de exército. Mas confrontou seguir a carreira, a necessidade de viajar, ir para Brasília, porque um oficial superior... necessariamente a gente chama da corte. Entra mais na área das políticas também, entra já mais na política, né? E tem que estar mais envolvido com a política. O general, né? é uma função mais política dentro da força. A gente precisaria trabalhar nesta direção para alcançar a promoção ao general. E eu já era empresário e o meu conforto financeiro não vinha das Forças Armadas, vinha das empresas. Então, eu fiquei nesse confronto entre a parte financeira e realizar um sonho de ser um general de carreira. E aí a família pesou aí também no que eles entendiam, não gostariam de sair do Rio de Janeiro. Eu optei por pedir a reserva. Na verdade, nem foram com 30 anos, com 29 anos, que antes tinha aquele direito, era um benefício por tempo de serviço, a cada 10 anos ganhava. Que hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Eu cheguei a perder mas ganhei. Quando caçaram esse direito, eu já tinha direito a um. Por isso que eu fui para a reserva com 29 anos de serviço. Que benção. Mas Deus faz tudo certinho. O que eu vejo com isso, né, essa parte toda profissional, Deus usou e você usa ela até hoje. Para gerir esse ministério que ele colocou nas suas mãos. É verdade. Tem que ser alguém que sabe... Na verdade, o senhor não foi general no Exército, mas é um general hoje de Cristo aqui que está caminhando dentro do Exército, está direcionando o Exército. Regras, posicionamentos. É verdade. Eu costumo falar que eu tive o privilégio de fazer parte das 2 instituições que têm o maior conceito na sociedade, ou pelo menos tinha, que é a Forças Armadas, no meu caso em particular, o Exército Brasileiro e a Igreja de Jesus. São as 2 instituições onde a sociedade mais confia. Sempre respeitou também, exatamente, né? Exatamente. E aí, isso porque elas se parecem muito em termos de caráter, ética, moral, de né? perseverança, respeitar lealdade, hierarquias, né? Exatamente, obediência. Então, os princípios das Forças Armadas, em particular do Exército, e o da Igreja de Jesus são muito parecidos. E sim, tudo que eu aprendi na minha profissão se encaixou muito bem. Eu tive muita facilidade em entender os princípios bíblicos. De seguir as regras que são estabelecidas por Cristo
né? Como o senhor já vinha de regras estabelecidas por homens, como é que não vai seguir regras estabelecidas por Cristo quando há conversão, né? Exatamente. Que aí, segundo aos Coríntios, diz que eis que tudo se fez novo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Aí o senhor adaptou tudo aquilo que Deus preparou lá, como a Monique disse, na sua carreira militar, trazendo para dentro, né? Hoje do seu, vamos dizer assim, do seu chamado pastoral como um servo de Cristo, que na verdade é aqui para ser o servo, né? O pastor é o servo. Eu de coronel passei a ser soldado de exército. Eu recebi uma promoção. Sendo soldado de Jesus, eu fui promovido. É É verdade. diferente, né? Aqui é invertido, é inverso. Mas, pastor, e como é que foi essa transição sua da carreira? E aí, o senhor já tinha se convertido quando se reformou? Estava começando? Como é que estava essa situação? Bom, então, eu me converti no final do ano de 2014, início de 2015, me batizei em agosto de 2015, comecei a viver essa transformação que veio como um vulcão na minha vida. E aí eu falei, poxa, eu estou com 48 anos, eu perdi muito tempo em servir Jesus. Então, naquele momento, quando Deus transformou a minha família, restituiu, restaurou, falei, eu preciso fazer algo muito relevante. E aí eu decidi não só sair, ir para a reserva, porque como eu te falei, no final eu já estava empreendendo, eu já era um empresário. Mas não só isso, eu decidi também largar minhas empresas, porque é muito desafiador para um cristão ser empresário no nosso país. Eu falo isso muito sempre. desafiado. Então, assim, aí eu aprendi ali o conselho de José, não enfrenta não, foge. Foge, não Foge, fica ali não, senão vai dar dar ruim. E aí, graças a Deus, eu estava muito bem financeiramente. Eu falei, por que eu vou insistir em brigar com o pecado? Eu já sabia o que não poderia ser feito como empresário. Aí eu falei, eu não vou fazer, só que eu sabia que ia ser uma luta. Falei, quer saber? Eu não vou ficar para enfrentar isso, não. Eu vou fazer igual o José, eu vou meter o pé. Que é a melhor coisa, né? É a melhor coisa. Acho que é gente... conselho sábio que a Bíblia nos dá através da vida de José, quando ele foge ali da esposa de Potifar. Vou ficar, não. A gente tinha certeza que pelo amor que ele tinha a Deus, e ele mesmo poderia eu pecar contra Deus, mas mesmo assim, ele poderia ter ficado e falar, não quero, não vou fazer mais não. Ele falou, não vou enfrentar isso não, nada. Vou meter o pé. Ele sai fora mesmo, porque ele sabia que era laço. Então, mesmo já consciente dos valores bíblicos, eu decidi que seria o melhor para a minha vida. E aí, pastor, o senhor começa aí nessa imersão total, né? Porque é uma imersão total, e o senhor provavelmente naquela época foi através já de célula, passou por algum curso com a esposa, de família, porque a gente está aqui no podcast do Ministério da Família. Vocês chegaram a participar de algum curso da família? A gente chegou a participar de alguns eventos da família, mas não concluímos nenhum curso, não. Mas por conta de tudo que aconteceu, acabou acontecendo no início, foi muito meteórico. Eu me batizei, eu me converti em dezembro, janeiro, nesses 2 meses aí, aquele processo de conversão, de entendimento, e aí, em agosto eu me batizei, em setembro eu já era líder de célula. E eu tive o privilégio de ter muito próximo a mim, em função da parte profissional, o pastor Miguel, que era também oficial da Marinha. Então houve aquela relação e ele começou a acompanhar muito de perto, me chamou para fazer parte do time dele na ação social, e eu fiquei ali tão envolvido com aquelas atividades que eu me dedicava quase que 100% àquilo, ao ponto de 1 ano depois o pastor Miguel entender que precisava ir para uma outra área, inclusive a área de missões. Ele me perguntou se eu assumiria a ação social. Falei, pastor, estou aqui para servir. Eu só não acreditava que o pastor Josué me aceitaria como líder da ação social de uma igreja tão relevante, eu com 2 anos de convertido. Nossa. Mas aprove ao Senhor tocar no coração do pastor Josué. Então, eu com menos de 1 ano de convertido, eu já era líder de célula. No ano seguinte, a nossa igreja, valorizando muito a visão da nossa igreja, eu entrei de cabeça também. Então, no 2º ano, eu já fui supervisor de setor, no 3º, supervisor de área, e cheguei a mais de 50 células em pouquíssimo tempo. Então,
todas essas atividades, até hoje se fala muito a dificuldade de conciliar as atividades do Ministério da Família com a visão celular, mas a gente entende que elas se encaixam, elas são importantes. Né? Conceitamente. É luva e mão, né? Às vezes a pessoa não consegue entender e fala coisas sem conhecer. Sem conhecer. No último sábado teve essa pergunta, não sei se vocês estavam aí. Então, mas via que claramente a pessoa não tem conhecimento do que está falando. Então, sim, elas se completam se a pessoa entender ali e buscar o equilíbrio. Então, as coisas aconteceram de uma forma muito meteórica no meu ministério. Tanto nas atividades da ação social, onde eu não esperava que o pastor Miguel me colocasse como responsável, e eu abracei realmente. A gente tinha, na época, mais de 30 instituições que a gente apoiava, entre comunidade terapêutica, entre asilo, entre creche, mais de 30. Então, a minha vida ficou muito, com uma atividade muito intensa nessa área de ação social, e eu não queria abrir mão também daquilo que esperavam de mim como supervisor, como líder de célula. E aí a gente, né? E aí a gente acabou se dedicando muito nessas áreas, e acabou faltando algum tempo para a gente explorar outras áreas da igreja, não só no Ministério da Família, mas em várias outras áreas importantes. Da demanda, né? Exatamente, várias outras áreas importantes da igreja. Eu acabei não acontecendo. Tanto que eu lembro, no ano de 2020, eu estava indo com o pastor Joé estava indo pela primeira vez à comunidade terapêutica, mas ele já estava com uma estratégia ali. Foi quando o pastor Renato, que estava à frente da missão, decidiu ir para um outro ministério, e ele passou pela cabeça dele me convidar. E aí, no caminho, indo para a comunidade terapêutica, ele fez o convite para mim, para saber. E eu lembro até hoje que eu falei para ele: pastor, olha só, eu não sei exatamente o que é missões, não. Eu tenho pouco tempo de convertido. O que eu posso garantir ao senhor é que eu vou procurar saber, e eu vou dar o meu melhor. Aí o pastor: Robson, fica tranquilo, porque o que eu preciso de você na área de missões, você tem, que é justamente aquilo que eu adquiri na minha profissão. Então, quando ele viu o meu caráter, a ética, a minha proatividade... Forma de conduzir, né? Exatamente, muito pragmático, muito ativo. Então, ele falou: é isso que eu preciso. Então, eu sei que você vai buscar entender o funcionamento da obra missionária. E vai fazer, aprende, né? Com o tempo. Melhor. Já te preparou lá? Exatamente, exatamente. É muito bom o senhor comentar sobre isso, porque as pessoas acham assim, por exemplo, o pastor Robson está implantando as igrejas e tudo mais, campos, mas não sabe o processo que passou e que Deus foi fazendo. Por exemplo, o senhor falou do pastor Miguel. O pastor Miguel era um pastorzão, cara. Um coração absurdo. O pastor Miguel só foi discipulado direto pelo cara ímpar, né? Era bênção. Ele era um homem bênção. Eu amava o pastor Miguel. Estava sempre sorrindo, abraçando todo mundo. Exatamente. Eu fui muito abençoado, muito privilegiado de iniciar um ministério como uma referência, como o pastor Miguel. E isso foi muito importante para mim, porque, como você falou, estava vivendo uma transição. A função militar nos dá muitas coisas importantes, mas também nos conduz a uma forma de lidar com as pessoas muito rigorosa. Aí isso já não se encaixava muito. Então, o pastor Miguel foi um professor para mim, em termos de amor. Eu falei: cara, como é que esse cara consegue amar tanto? Então, assim, foi um professor... E um homem do amor, exatamente, né? Exatamente. Do militar ele conseguia ver todas as situações, independente de sendo situações favoráveis ou desfavoráveis, ele conseguia lidar sempre com muito amor, ele nunca perdia a paciência, ele sempre tratava tudo com muito amor às pessoas. Que escola, hein? E, meu Deus, e assim, é lógico que eu não chego nem perto do coração que o pastor Miguel tem, mas eu considero que eu tive o privilégio de aprender muito com ele sobre o amor. O senhor fez com ele igual Elias e Eliseu, né? Pediu a porção dobrada, né? Exatamente. Pediu a porção dobrada, exatamente, pastor. Eu quero a porção dobrada. Mas foi pra poder caminhar. E sem saber o que estava ali esperando. E quis o destino que eu seguisse o caminho dele. Ele começou aqui na nossa igreja de Nação Social, eu também comecei.
E aí ele saiu da Ação Social e foi trabalhar junto com o pastor Renato na área missionária, que era o sonho da vida dele. Ele sempre amou essa parte de missões. Eu tive o privilégio de participar de algumas missões com ele no sertão, nas comunidades ribeirinhas, mas eu confesso que quando eu estava na Ação Social, eu achei que era ali. Eu achei, Jesus, se Jesus voltar na minha era, ele vai me encontrar aqui, cuidando da comunidade terapêutica, cuidando. Então, eu achei mas quis o destino que eu seguisse os passos do meu discipulador. E o pastor José me fez um convite para uma área que isso eu em nunca 2020, imaginava. quando o senhor falou indo 2020. E aí começou essa questão ali, e aí ele já o pastor Josué já tinha algum projeto em mente, ou vocês sentaram e começaram a desenhar esse projeto de expansão? Porque foi meteórico, né? 5 anos a gente abriu. Em 5 anos, quantas igrejas foram abertas? Então, eu assumi em 2025 com 11 igrejas. 2020? 2020, com 11 com igrejas. 11 igrejas. 11 igrejas. E hoje nós estamos com 89, vamos chegar a 110. Assim, eu devo plantar esse ano a minha 100ª igreja. Olha aí, e quantas na África, para o pessoal que está nos assistindo aí? Então, esse projeto na África sempre teve no meu coração, mas a gente chama de igrejas missionárias. São as igrejas do sertão, a igreja da comunidade ribeirinhas no Alto Amazônia e na África. São igrejas que a gente sabe que dificilmente, praticamente, chances muito pequenas de se tornarem autossustentáveis. Então, a gente vai precisar estar sempre investindo. Sempre dando recursos. Suporte de recursos. Então, o lado financeiro sempre foi desafiador. Sim. Porque a gente ainda estava as nossas igrejas nascendo, todas as igrejas nossas novas, poucas com mais de 5 anos. Então, estava ainda amadurecendo. Então, ainda a gente não tinha esse suporte financeiro adequado a gente colocar em prática um sonho de começar a plantar igrejas que a gente nós saberíamos que seriam igrejas que não conseguiriam ser autossustentáveis. Então, foi um desafio muito grande, a sede ainda vivendo alguns desafios a serem vencidos, como crescimento da área, como está acontecendo agora. Então, financeiramente, o cenário não era favorável para a gente iniciar esse projeto que nós iniciamos no sertão, iniciamos na comunidade ribeirinha e na África. Mas como eu venho da ação social, e o nosso pastor tem um dom muito mais evangelístico, juntou o evangelismo com o assistencialismo, nasceu a África, nasceu as 10 igrejas que nós temos no sertão, as 4 nas comunidades ribeirinhas. São 10 já no sertão? 10 no sertão, 4 nas comunidades E na África nós temos? Nós temos 3 igrejas plantadas e agora, em setembro, nós estamos viajando no dia 17, vamos plantar 4 igrejas, mais 4 em Moçambique, vão ser 7 igrejas em Moçambique, uma em Angola e uma no Congo. Ai, que lindo. Uau, vão ficar um total aí de 9 igrejas. E é importante o senhor falar, para que as pessoas entendam, que as igrejas não são autossustentáveis. E que elas dependem muito da sede para estar enviando recursos para manter. Porque aquele povo lá precisa, quer dizer, aquele vídeo que mostra quando vocês estiveram lá, da água que chegou, local que não tem saneamento básico, não tem água. E a igreja está levando isso, além do principal, que é o principal alimento, que é a palavra de Deus. Mas está levando água, saneamento básico, alimento mesmo para as pessoas que não têm, porque eles vivem em estado de calamidade nesses locais, né? É verdade. A gente, como cristão, a gente é muito movido pela área assistencialista, mas a gente não pode perder o nosso foco como cristão, que é levar as pessoas a Jesus, é evangelizar, é pregar a palavra. Esse é o principal objetivo de um cristão. Mas a gente não pode fugir da nossa responsabilidade assistencial, porque a gente sabe que isso deveria ser mais pensado pelos nossos governantes, mas a Igreja de Jesus também faz parte desse contexto. É bíblico também, né? Exatamente, Bíblia, com né? certeza. A igreja sempre deu esse suporte, então, né, à comunidade. Exatamente. A gente só precisa, e o nosso pastor ele sempre coloca isso com esse dom evangelístico que ele tem, e isso fica muito claro lá em Mateus 11, quando Jesus, abordado pelos discípulos de João Batista, vai lá e pergunta se é ele mesmo que é o Cristo. Aí o discípulo pergunta, você mesmo é o Cristo? E aí Jesus responde da seguinte maneira muito interessante. Ele começa a falar de algumas classes de pessoas e falando que cada uma daquelas classes estavam recebendo o que eles mais precisavam. Aí eles falam, vejam vocês mesmos, os cegos estão voltando a enxergar, o leproso estão sendo purificado, o inválido voltando a andar. E aí ele fala algo muito
interessante no final do versículo 5 do Mateus 11. E os pobres, todo mundo esperava que ele falaria, estão recebendo cesta básica. Qual é a maior necessidade do cego? É enxergar, do coxo, andar, do cego, é enxergar, do surdo, ouvir. Aí o pobre, é comida, pô. É o óbvio. E aí que todo ele mundo nos esperava. surpreende e fala, o evangelho está sendo pregado para eles. Ao pobre, o evangelho está... Para deixar claro, ó, a gente tem que ajudar, mas não pode ser só assistencialista. O principal alimento. O principal é o céu. Porque muda a mente. Quando a pessoa, né, tem a palavra de Deus, ela muda a mente dela. E quando ela muda a mente dela, aí diz a palavra, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Exatamente. Então vem a prosperidade. Aí. Exatamente. Então, assim, a gente não pode perder o foco. Eu sempre procuro falar, vamos plantar a igreja assim para levar o alimento do céu. Mas, lógico, aquela igreja vai ser usada para atender as necessidades básicas do nosso povo, aquilo que eles estão sofrendo. Até porque, se eles se mantiverem nesse sofrimento, o coração deles não vão estar aberto para escutar o que isso. Deus quer oferecer. Mas que Deus é esse que me deixa passar fome? Me Então a gente primeiro realmente precisa ganhar o coração dessa pessoa para que a gente fale de Jesus para eles. Ajudando eles com o básico que eles necessitam. Exatamente. Dando dignidade, seria essa palavra. Né? Que eu vejo que a igreja tem feito nessas ações, o senhor bem disse que vinha da ação social, quando a igreja participa dessas ações, a igreja primeiro leva a dignidade. E depois nós levamos o principal alimento, que é a palavra de Deus. É verdade. E é onde a pessoa é cheia do Espírito Santo. E aí, lá na África, vendo os vídeos, né, eu tenho vontade de ir lá, em nome de Jesus irei. Amém. Em breve, Deus vai abençoar, Amém. vou estar lá com vocês, vai ser benção. E eu vejo que a alegria deles louvando, a alegria deles no culto, genuíno, né? É como se fosse assim, sabe? Eu estou sendo grato porque a igreja chegou aqui. Porque Deus enviou pessoas que nos amam. Deus não esqueceu da gente, como o senhor falou. Que Deus é esse? Que não me ama, me deixa aqui passar fome, necessidade. E chega a igreja trazendo isso. E em troca disso, eles retribuem com o quê? Com alegria, com amor, adorando Deus de coração. Você vê que é uma adoração ali, do jeito deles, o culto deles é alegre, né? Eles são totalmente para frente, né? Exatamente. E com tão pouco a gente vê a alegria deles na hora ali, daquele momento do culto, da ministração do dízimo e oferta. Eles fazem questão de ir dançando alegre, para botar talvez a única moedinha que eles têm. Uma viúva, como Jesus chama, né? Jesus já estava fazendo aquilo lá atrás para mostrar isso, né? Exatamente. E tu vê a alegria deles com coisas simples, com um biscoito, com um refrigerante, diante de tanta dificuldade, de tanta luta. Então, assim, não tem nada mais educativo para a nossa vida do que a gente vê isso com nossos olhos. Pastor, e uma pergunta aqui bem íntima mesmo. O senhor se emociona toda vez que vai nessa situação? Não tem como, né? Não se emocionar. Não tem dúvida. Chega lá, a realidade confronta, né? Confronta demais. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei numa das aldeias africanas e vi aquelas crianças comendo ratos. Ai. E assim, é lógico que não a aparência física é igualzinha. Mas lógico que não é aquele que tem contaminação. Não faz mal à saúde deles. Mas é o que eles têm disponível na aldeia. Os ratos, como aqui, eles proliferam, tem muito rato nas aldeias. E eles são comestíveis. Lógico que o órgão de saúde dos países africanos identificar, senão não deixariam eles comer. E ver que ninguém morre por estar comendo. Mas a gente vê aquela cena ali, fica impactado, né? Fica muito impactado ao ponto da gente tentar entender de Deus, por que essas crianças que estão ali naquela situação e a gente está lá no Brasil, numa casa boa, com um carro, com comida e às vezes reclamando de coisas tão pequenas diante de uma situação como essa. Verdade. Às vezes reclamam porque não conseguiu ir num restaurante, ou não conseguiu fazer uma viagem, a pessoa fica deprimida. Tem pessoas que ficam deprimidas porque não conseguem fazer certas coisas. E a gente vê lá uma criança daquela, quando a gente leva um prato de arroz e feijão, e a alegria que eles ficam. Como eles agradecem a Deus, como eles amam
a Deus aqueles que conhecem. Essa coisa mexe comigo pra caramba, nem que sabe. Eu sou um cara que eu vejo isso, pra mim, ver criança, pessoa de idade, essas coisas, sabe? E pra mim mexe muito. A gente vai tendo o amor de Jesus, a gente ainda fica mais impactado ainda, né? Que a gente Sabe o que eu vejo? quer que as pessoas melhorem. Às vezes a gente reclama de ir pra igreja de carro, É verdade. ficar no ar-condicionado. Ai, tô cansada, tô isso. Aí quer assistir o culto no YouTube. O crente em casa. É verdade. E eles lá doidos para chegar o dia do culto. E lá a igreja deles é debaixo de árvore, é num local debaixo de qualquer coisinha, que um calor, meu Deus. E mesmo assim eles estão adorando. felizes da vida de estar podendo estar ali, tendo a oportunidade de adorar a Deus. Está chegando no nosso final, mas eu queria fazer uma pergunta aqui e seria interessante para todos aqueles que nos assistem. Como é que, vamos supor, hoje dentro a gente tem um critério da igreja, né, de célula e vai supervisor e tudo mais, para chegar até o momento de ser ordenado a um pastor hoje aqui, consagrado a pastor, tem tudo isso. Mas e os pastores, como é que são escolhidos para as missões, para as igrejas missionárias hoje? Como é que o senhor faz? Quem tem esse chamado, esse desejo, arde no coração, como é que pode, como é que tem que se capacitar, onde tem que estudar, como é que faz? A gente é consciente de que a gente está ainda engateando na obra missionária. Por isso que eu costumo falar que tudo que nós estamos vivendo é a mão do Senhor. Nós precisaríamos estar muito melhor preparados. Uhum. Então, mas a gente tem pensado nisso, a gente tem criado, tanto no Seminário Querigma como no curso Esferas, esse viés de motivar a pessoa a viver um chamado missionário. Lógico, entendendo que todos nós somos um missionário. Às vezes a gente fica triste, eu costumo sempre iniciar uma aula, às vezes uma pregação, quem é missionário? Pouquíssimas pessoas levantam a mão. Porque as pessoas têm errada, as pessoas de uma forma errada pensam que missionário é aquela pessoa que vai para a África, que vai para o sertão. Não, você é um missionário quando você sai da sua casa com um pedaço de bolo, vai no seu vizinho com o propósito de falar de Jesus. Você está fazendo missões. É levar o evangelho. Isso é ser um missionário. Então, todos nós somos missionários. Jesus falou isso em Mateus 28, né? Ir de pregar o evangelho a todos os confins da terra. A missão começou ali. Exatamente. Todos nós. Exatamente. Aí, Mateus 28, 19 e 20, é a base de fazer missões. Foi uma direção que Jesus nos deu. E ali ele não falou, vão só na África, não. Ele falou no amplo em todas as nações, vão em todas as nações. Então, o simples fato de você sair da sua casa intencionalmente para fazer uma pessoa conhecer Jesus, você está fazendo missões. Amém. Uau. Entendeu? Então, todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, né? Se alguém não está levando a palavra... Agora, se você está fazendo aquilo que Jesus espera que nós façamos... Nós somos missionários, não precisa ir para... Agora, é lógico, é um contexto diferente quando a gente sai da nossa área de conforto, local da nossa convivência, e vai para algum local intencionalmente por Jesus, não por nós. Só vou se for para Orlando, para Miami, para a região de praia. Não, você vai enviado com o único intuito de pregar o evangelho, independente... Chamado ministerial mesmo, né? Literal, chamado de Jesus para poder cumprir esse... E a gente tem procurado pensar em estratégias para despertar esse sentimento missionário nos membros da nossa igreja. Porque hoje, a maior dificuldade que nós temos para plantar igreja é o missionário, é o obreiro. A parte financeira, sim, é um desafio, mas o obreiro é o nosso maior, disponíveis para serem enviados. Por isso que esse ano a gente já tem trabalhado, vai ser o primeiro ano que nós teremos uma conferência missionária em outubro, onde a gente procurará trazer pessoas que vivem isso, que na prática e na pregação, para motivar ainda mais os nossos membros a viver uma experiência como essa, com Deus, de serem enviados para pregar o Evangelho. Quero fazer um pedido do senhor. Primeiro, antes de fazer esse pedido, eu quero agradecer a sua disponibilidade. A gente está chegando no final aqui, mas eu queria que o senhor deixasse um recado
para esse pessoal que ainda não conhece as missões, para que se interessasse, onde é que eles podem acessar, como é que algum Instagram, para eles poderem entender um pouco mais sobre isso que o senhor está falando, que está começando aí, já fazer o convite já para a conferência que vai ter, fazendo esse convite para as pessoas se integrarem mais. É justamente, gente, para vocês entenderem como é que funciona, deixa arder esse amor no coração, que muita gente talvez ainda não conheceu. Quando conhecer, vai experimentar esse amor. Exatamente. Primeiro, assim, pedir para se inscreverem no Instagram da Missão Atitude, para procurar buscar algumas Missão Atitude? Exatamente, isso. Procurar entrar na rede social da Missão Atitude, participar da conferência. Nós, na Missão Atitude, estamos sempre prontos a tirar qualquer dúvida acerca desse assunto, missões, qualquer um que quiser entender e saber como pode fazer parte da obra missionária da nossa igreja, a gente está lá à disposição para falar. A nossa Uniatitude está sempre pronta, através do Querigma e do Esferas, a falar um pouco sobre isso, para motivar a eles se matricularem na Uniatitude, tanto no Seminário Querigma como no Esfera. E, lógico, o Esfera tem alguns indicadores ali para ser inscrito, que a pessoa precisa percorrer para entrar no Esfera, mas no seminário não, a pessoa é ir lá e fazer a inscrição. É uma escola maravilhosa. Exatamente. E para aprender isso. E por que isso? Porque você pode estar no local onde você mais sonha estar. Eu gostaria de morar numa cobertura, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Qualquer sonho que você pensou, você não vai estar realizado enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus. Amém. Amém. E o centro da vontade de Deus é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Então, o meu conselho é: busque entender qual é o seu chamado. E se você entender que Deus quer que você pregue o evangelho em algum local do mundo, que você seja enviado, por mais que aparentemente seja muito desafiador, talvez abrir mão de alguns sonhos, de algumas conquistas para viver o chamado de Deus, vale a pena. Vale a pena. Eu experimentei isso pessoalmente. Eu era bem-sucedido nos meus negócios, na minha empresa, na minha função dentro das Forças Armadas. Quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, eu senti medo, é claro, de abandonar tudo isso que me dava o conforto material, financeiro, para viver isso que claramente eu tinha entendido do chamado de Deus. Hoje, não chega nem perto a minha condição financeira de 10 anos atrás. Hoje não chega nem perto os bens materiais que eu tinha 10 anos atrás. Mas, na mesma grandeza proporcional, não chega nem perto a felicidade que eu tenho hoje em relação ao que eu tinha 10 anos atrás. Você se sente um homem realizado. Muito, total. Muito. Não trocaria isso que eu vivo hoje por nada. Demais. Na verdade, hoje você é próspero, né? Exatamente. Porque as pessoas acham que prosperidade é dinheiro. Não, hoje você é próspero porque você está fazendo aquilo que Deus te colocou. Exatamente. E a tua família está ali com você, o seu bem maior. Exatamente. Então, o meu conselho é você buscar qual o seu chamado, o que Deus espera para a sua vida. Certamente você vai sentir medo, você vai sentir-se confrontado, mas deixa eu te dar um conselho. A partir do momento que você identificar que Deus quer algo para a sua vida, não tenha medo de viver aquilo, porque Ele é capaz, não tenha dúvida, de realizar todos os teus sonhos através do chamado que Ele tem para a sua vida. Amém. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Amém. Pastor, muito obrigado. Tivemos uma aula aqui. Tivemos uma aula aqui e para a gente, assim, é bênção ouvir essas histórias e eu creio que quem está nos assistindo deve estar muito feliz e vai buscar saber. Então, eu quero desafiar você que está nos assistindo, @Missão Atitude, vai lá no Instagram, segue o Instagram, tem a caixinha de mensagem, faz pergunta, Pastor Robson, tem sempre alguém para responder, para te elucidar daquilo, o que a Missão Atitude vem fazendo e aonde você pode se encaixar.
O melhor conselho que ele deu aqui foi: deixa Deus falar no seu coração, ouça a voz do Senhor, siga o propósito que Deus tem na tua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal Atitude TV. Você que ainda não nos segue nas redes sociais do Ministério da Família Atitude, @Ministério da Família IBA, nos segue no Instagram aqui do podcast, do Família Cast, é Atitude Família Cast. E você que está nos assistindo agora, nós estamos no Bem Mais TV. Tudo bem? Bem Mais TV, a galera do Bem Mais TV aí que está nos assistindo. Um beijo no coração, saúde, paz e prosperidade. Até a próxima.